cobertura gigantesca, por exemplo, ao financiamento privado sem contrapartida do filme do Bolsonaro. Aliás, que existe, que tem sido muito elogiado por quem já assistiu, com artistas de primeira linha, com qualidade do padrão Hollywood. E praticamente, inclusive ontem, o Intercept viria com uma reportagem que ia derrubar a República. Meu Deus, eu até brinquei aqui, falei, caramba, lá tá o Flávio no negócio das astronautas. E não era, né? Inclusive o Garotinho gravou um vídeo hoje desmentindo a Daniela Lima, dizendo que o evento das astronautas não foi em Nova York, mas que de fato o Flávio Bolsonaro não estava no evento. É óbvio que o Garotinho, que tem vários defeitos, mas burrice não é um deles. É óbvio que o Garotinho sabia que quando ele falou de pessoas conservadoras, etc, que iam achar que era o Flávio Bolsonaro, e obviamente a Michelle amplificou isso. Afinal das contas, a fake news, não tinha nada de Flávio Bolsonaro no negócio das astronautas, e a notícia do Intercept que ia derrubar a República era que o fundo que investiu no filme do Bolsonaro, em 2021, muito antes de qualquer envolvimento com Bolsonaro, antes de qualquer coisa, ele investiu num projeto imobiliário que não foi adiante por causa da Covid. Que cacete isso vai derrubar a República? Como que isso vai significar qualquer coisa? Quem tá aí para isso? Seja como for, a imprensa amplifica essas coisas. E vocês podem reparar que praticamente pararam de falar do verdadeiro absurdo, que foram os contratos firmados pelo homem mais poderoso do Brasil, Alexandre de Moraes, através do escritório da sua esposa, ou seja, o seu escritório controlado pela sua esposa, e Daniel Vorcaro, sem contraprestação real de serviço. Propina. Minto. Aqui eu tenho que ser preciso. Quando eu digo sem contraprestação de serviço, eu tenho que ser preciso aqui. Sem contraprestação de serviço pela Viviane. Mas, claro, com contraprestação de serviços pelo Alexandre de Moraes. Eu seria injusto dizer que o Alexandre não trabalhou. A gente sabe dos encontros entre o Alexandre e o Vorcaro, a gente sabe das reuniões do Alexandre intervindo em favor do Vorcaro no BRB para compra de papéis podres do banco e do próprio banco. Sabemos das ações do Alexandre de Moraes no Banco Central em defesa do Banco Master. É muito injusto da minha parte dizer que não houve contraprestação de serviço. O Alexandre, justiça seja feita, recebeu a propina e entregou o serviço. E ontem nós tivemos a revelação de um novo pedacinho dessa história. Isso porque se descobriu que a Viviane de Moraes enviou diretamente pelo WhatsApp ao Daniel Vorcaro a minuta do contrato de 129 milhões de reais em honorários para prestação de serviços jurídicos ao Banco Master. Os diálogos mostram que o envio ocorreu em janeiro de 2024. E a minha dúvida é a seguinte: agora que nós temos o contrato, nós temos o envolvimento direto da Viviane, nós temos a falta de prestação de serviço, nós temos o valor que é exorbitante, nós temos todos os indícios das reuniões do Alexandre. A minha dúvida é a seguinte: o André Mendonça precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar o Alexandre, é verdade, mas não precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar a esposa do Alexandre. E aí eu me pergunto, o André Mendonça aplica a lei, busca ser muito correto, de fato, é admirável, aqui já falei que o André é uma figura admirável. Agora eu me pergunto aqui, se nós tivéssemos todos esses elementos e esse escritório de advocacia não fosse da esposa do Alexandre de Moraes, pergunta honesta, André, que eu sei que você assiste o programa, você não teria decretado uma busca e apreensão a um escritório de advocacia nessas condições? Se não fosse o da Viviane, será que a lei para a Viviane não está sendo diferente dos outros? Pode até argumentar, né? A Polícia Federal não está pedindo, a PGR não está pedindo, é verdade, talvez seja isso. Mas será que não há preocupação de vocês quanto, por exemplo, a destruição de documentos ou a produção de documentos falsos pelo escritório da Viviane em todo esse tempo? Ou melhor, deixa eu dizer aqui as coisas como elas são. O escritório do Alexandre, tocado pela Viviane, a gente sabe que o escritório sempre foi do Alexandre. Não é porque mudou o nome da porta que e entraram os filhos e a mulher que o escritório deixou de ser dele.
A gente tem que se perguntar essas coisas, né? Por que Viviane Barça de Moraes ainda não foi alvo de busca e apreensão? Por que Barça de Moraes e advogados e associados, sei lá, não foi vítima de busca e apreensão? Quantos escritórios... Ah, não, a Paula é o escritório de advocacia. Quantos escritórios de advocacia a Polícia Federal já não entrou? Em um caso desses, com as evidências tão descaradas? Viviane já foi chamada para depor? Viviane já consta como investigada? Por que não? Entrar em escritório de advocacia não é problema para a Polícia Federal há muito tempo. Lembra do escritório do Teixeira Martins e Advogados, que tinha quem como advogado? Quem como sócio? Cristiano Zanin. O escritório dele foi alvo de busca e apreensão em uma operação que apurava o desvio de 51 milhões de reais do Sistema S. Mas no caso de 139 milhões de reais da Viviane e do Alexandre, não pode ter busca? Por quê? Que proteção é essa? Que foro privilegiado da Viviane é esse? Ou é medo do Alexandre? Eu digo o seguinte, o André mandou, como é protocolar, inclusive, não estou criticando aqui não, a PGR se manifestar sobre a investigação do Dark Horse, onde não há nenhuma evidência de crime. É a mesma PGR que disse que não via crime no contrato da Viviane. Vamos ver se eles vão ver agora no Dark Horse. Nem os críticos mais ácidos encontravam evidência de crime no caso do Dark Horse. Pode ser criticado moralmente, não sei o quê, mas todo mundo, até os críticos mais ácidos, diziam que não tinha crime. Já no caso da Viviane, nem mesmo os defensores mais árduos, exceto talvez o Mr. Garrison do Metrópolis, ninguém acha que a relação de Viviane e Alexandre Vorcaro não contenha indícios graves de crime. Mas nesse caso, a PGR fecha os olhos, não tem investigação, não tem busca e apreensão. Os indícios são tão graves que o Vorcaro se desesperou com a jornalista que revelou esse contrato multimilionário pela primeira vez. Não sei se vocês viram os diálogos do Vorcaro com o Thiago Miranda, falando que o cara do portal do Léo Dias, o cara que apresentou o Vorcaro ao Flávio Bolsonaro, na verdade não sei se foi ao Flávio, se foi ao Mário Frias, não me lembro mais, esse mesmo Thiago Miranda, os diálogos falando que eles queriam parar a Malu Gaspar de qualquer jeito, inclusive levantando a possibilidade de contratá-la, pagando o salário de 4 vezes o salário que ela ganhava. O que aparentemente, inclusive, ela recusou, ponto para ela. Então, quando eu elogiar um jornalista aqui, mesmo que seja um jornalista de esquerda, normalmente eu tenho motivos para esse elogio. Não é porque a Malu vota mal. Eu não existo. A Malu vota mal. Tenho certeza que ela crava o 13 ali. Chega em outubro, ela entra ali na. Ela tem ética jornalística, ela tem qualidade, mas chega ali, ela crava o 13. Se você perguntar, ela vai dizer que o voto é secreto. Normalmente, quando você pergunta para alguém, a pessoa diz o voto é secreto, pode ter certeza ali que, como dizia o Emílio, no escurinho da urna, porra, crava o 13. Mas não é porque vota mal. Paulo Figueiredo diz que jornalista vota mal. Conselheiro, não, melhor. Conselheiro de Flávio Bolsonaro diz que Malu Gaspar vota mal. Não é porque ela vota mal que eu não tenha enormes elogios a ela. Aliás, a pergunta legítima, onde é que estão as mulheres de esquerda, né, as mulheres para defenderem a Malu Gaspar desses ataques misóginos? Cadê o Érico Hilton? Cadê a Soraya Trambique? Cadê vocês na defesa da Malu? Tô eu aqui, homem misógino, defendendo a Malu Gaspar. Né? Por falar em misoginia, inclusive hoje a Câmara dos Deputados deve votar e aprovar aquela abominação do PL da misoginia, do qual a gente tratou exaustivamente aqui no programa, só para vocês verem, né, o poço sem fundo que é o Brasil. O sonho da Soraya Trambique hoje pode se realizar, e a partir de então todo mundo que falar verdades inconvenientes vai ser preso. Quer dizer, todo mundo que estiver no Brasil, no Xandaquistão, né, porque aqui nos Estados Unidos a primeira emenda me protege. Aliás, ao que parece que estão decidindo a data da votação. O requerimento de urgência foi aprovado ontem, a data para votação parece que estão me dizendo aqui
que não está decidido. Tomara que não votem, mas está na mesa para ser pautada quando o Hugo quiser.